Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nas últimas semanas, Hollywood foi abalada pelo lançamento de um livro. Foi lançada a biografia não autorizada da atriz Gwyneth Paltrow, escrita pela jornalista Amy Odell, a mesma profissional que assinou a biografia da Anna Wintour. Para escrever o livro, a Amy entrevistou mais de 200 fontes próximas à loira, que revelaram histórias até então desconhecidas do público, como o motivo da briga entre a Gwen e a Madonna, os bastidores caóticos da sua escalação em Shakespeare Apaixonado, a treta que rolou com a Winona Ryder e alguns segredos do seu relacionamento com Brad Pitt. Sim, teve um pouco de tudo e uma obra com tanta fofoca assim não podia ficar de fora do Fefoverso, né? Então já se inscreve aí se você também gosta de cultura pop, se você gosta de Hollywood, assim você não vai perder nada do que acontece lá. Deixa um like porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz esse vídeo chegar em mais pessoas e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. Eu sou @fefocaires em todos os lugares. Primeiro, pra gente entrar no mundo de Gwyneth Paltrow, eu preciso que você se despeça da sua realidade, porque a gente vai entrar num universo paralelo agora. É conversa sobre privilégio, sobre dinheiro, sobre os corredores da High Society. Isso porque a loira é filha do Bruce Paltrow, um importante diretor e produtor de Hollywood que já trabalhou em diversas séries de TV. Pra você ter noção da influência do homem, quando ele quis convencer uma Gwen ainda adolescente a parar de fumar, ele simplesmente pediu pra um amigo entrar em contato com a Madonna, porque a filha era muito fã dela, e a cantora escreveu um bilhete pra Gwen falando pra ela parar de fumar. Na mensagem, a Madonna dizia que por não fumar, ela era uma pessoa muito mais feliz e muito mais saudável, e ainda terminou dizendo: garotas boas vivem mais. Óbvio que a Gwyneth Paltrow pirou com esse bilhete. Imagina a Madonna escrever um recado pra você. Ela saiu mostrando pra todo mundo da escola, colocou o recado como objeto de decoração do quarto, mas ela não parou de fumar, mesmo assim. Apesar da Gwen ter crescido num ambiente cheio de privilégios, o seu pai fazia um esforço pra tentar deixar ela com o pé no chão. E por isso, ele encorajou ela a ingressar numa faculdade nos Estados Unidos. Ou ele simplesmente não botava muita fé nela como atriz. Essa possibilidade é levantada também. De um jeito ou de outro, ela tentou prestar vestibular para uma universidade em Nova York e não conseguiu passar. Foi aí que o Bruce mexeu uns pauzinhos e contatou o ator Michael Douglas, ex-aluno da Universidade da Califórnia, para perguntar se ele não conseguia garantir uma vaga para sua filha lá. Nível de Nepo Baby, o seu pai fez uma ligação para você ser aceita na faculdade. Bom, deu certo. E por um curto período, a Gwen cursou cinema na universidade. Curto período porque ela não chegou a terminar o curso. Ela disse que o conteúdo era desinteressante demais porque ela estava estudando sobre pessoas que ela já tinha contato direto. Vou deixar vocês refletirem sobre isso por um segundo. Não teve jeito, o que a Gwen queria mesmo era estar em frente às câmeras. Quando ela começou a pegar os seus primeiros trabalhos no cinema, ela ainda dependia financeiramente do pai. E para dar um choque de realidade na filha, o Bruce decidiu cortar a mesada dela e a forçou a trabalhar como garçonete por um tempo para conseguir o próprio dinheiro. Um dia, o ator Taja Shorts, com quem a Gwen já tinha trabalhado no filme High, apareceu no restaurante onde ela trabalhava e ela pediu $20 emprestados, dizendo que seu pai estava sendo um saco ultimamente. Ele emprestou e ela nunca devolveu o dinheiro, então virou uma piada interna entre eles o fato da Gwyneth Paltrow dever $20 pro Taja. O tempo passou. Dias de luta, dias de glória. Se antes ela precisava pedir dinheiro emprestado, agora a única preocupação da Gwen era escolher qual filme estrelar. E sabe como ela fazia isso? Decidindo com qual ator ela queria namorar. Veja bem, a loira recebeu ao mesmo tempo duas propostas, uma para Seven, do David Fincher, e outra para a dramédia Paixão Bandida. Em dúvida, ela conversou com um amigo que a aconselhou a escolher o filme de acordo com o homem que ela queria namorar, o Brad Pitt, seu par romântico em Seven, ou o Keanu Reeves, de Paixão Bandida. Ela pensou e decidiu, eu quero dar uns pegas no Brad Pitt. E aceitou fazer Seven. E a profecia se cumpriu tão bem que, de fato, os dois começaram um relacionamento por trás das câmeras que durou alguns anos, inclusive. E a Gwyneth Paltrow dizia que o único defeito do Brad Pitt era a falta de inteligência dele. Juro. Segundo a biografia não autorizada, a atriz dizia que ele era mais burro do que um saco de estrume. E ela comentava com pessoas próximas que era muito irritante quando ela precisava explicar o que era cada prato de comida quando eles iam em restaurantes chiques. Essa Gwyneth Paltrow tem língua de chicote, viu? Anos depois, ao saber do casamento do Brad Pitt com a Jennifer Aniston, a Gwen teria dito que o seu ex tinha um péssimo gosto para mulheres. Minha filha,
Mais respeito pela Jennifer, por favor. Mas foi ainda enquanto estava com Brad que a Gwen teve a sua primeira oportunidade de trabalhar com Harvey Weinstein, o polêmico produtor de Hollywood, cofundador da Miramax. Na ocasião, ela fez um teste para o filme Jutland, Reinado de Ódio, mas foi rejeitada porque o Weinstein não se sentiu confortável em escalar a filha de um conhecido, o Bruce Paltrow, para um papel que envolvia cenas de nudez. Ah, como Harvey Weinstein era querido. Em 1996, a Gwen entrou no radar novamente e dessa vez conseguiu uma vaga no filme Emma. E o Harvey tinha um objetivo claro com esse projeto. Ele queria garantir a primeira indicação ao Oscar da Gwen Paltrow. Ele levantou uma verdadeira força-tarefa para isso acontecer, mas acabou não dando certo depois, o que fez ele insistir ainda mais no futuro quando ela protagonizou Shakespeare Apaixonado. Mas isso é tema de outro vídeo, que eu já fiz. Aliás. Mas rolou um grande movimento durante a promoção de Emma pra Gwen Paltrow cair no gosto do público. O livro conta, inclusive, que o Harvey Weinstein obrigou a loira a usar uma roupa sexy no VMA de 96 pra divulgar o filme, porque ele achava que isso ia atrair mais olhares da mídia. A Gwen não gostou dessa ordem e decidiu aparecer no evento usando um pijama, o que deixou ele irado e acabou se tornando um look icônico dos anos 90. Mas como eu te disse, esse esforço da Miramax em tornar a Gwen Paltrow uma estrela não rendeu uma indicação ao Oscar daquele ano, o que o Harvey chamou de um roubo. Coisa que ele entende muito bem. E já que estamos caminhando para Shakespeare Apaixonado, vamos falar sobre uma treta que rolou com esse pano de fundo? A história é a seguinte: nessa época, final dos anos 90, a Gwen dividia apartamento com uma amiga muito querida, a também atriz Winona Ryder, que namorava o Matt Damon nesse período. Mais tarde, a Gwen iria se envolver com o melhor amigo dele, o Ben Affleck. Gente, Hollywood é um ovo mesmo. A relação entre as duas começou a azedar quando a Gwen presenciou uma briga entre a Winona Ryder e o Matt Damon, e essa briga só terminou depois que a Winona disse que tinha sido assaltada horas antes naquele mesmo dia. Aí o Matt Damon parou de brigar e foi lá consolar a namorada. O problema foi que depois disso a Gwen presenciou outras brigas da Winona Ryder e percebeu que esse era o padrão dela. Toda vez que a discussão tava esquentando, ela apelava e dizia que tinha sido assaltada naquele dia pra outra pessoa ficar com pena dela, o que eu achei uma tática meio genial. De quais discussões eu poderia escapar dizendo que foi assaltado naquele dia? O ponto é, a Gwen Paltrow começou a ter um ranço da Winona e chegou a criar alguns apelidos maldosos para se referir a ela. De acordo com o livro, ela e o Ben Affleck chamavam a Winona de Vagina Ryder. Aliás, ainda no capítulo da Winona, existe um boato de que o papel da Viola em Shakespeare Apaixonado era originalmente dela, e a Gwen roubou esse trabalho. Essa é uma fofoca que corre há tempos em Hollywood. Os boatos dizem que a loira viu o roteiro na mesa de centro do apartamento que eles dividiam. Ela leu, ficou encantada e a partir daí fez de tudo para passar na frente da Winona Ryder e garantir que o papel fosse dela. Mas a biografia desmente essa versão. Segundo a investigação da autora, a Gwen Paltrow já tinha recebido o roteiro antes porque o diretor do filme, o John Madden, queria muito trabalhar com ela. Acontece que na época ela nem se deu ao trabalho de ler o roteiro e recusou a oportunidade. Mais tarde, ela teria se encontrado com o produtor Paul Webster e ele teria convencido ela a dar uma nova chance, porque Shakespeare Apaixonado tinha tudo para ser um projeto muito promissor e com várias pessoas brilhantes envolvidas. E agora temos duas versões do que aconteceu. A primeira diz que foi depois dessa conversa que o Paul Webster enviou mais um roteiro para Gwen Paltrow e ela topou fazer o filme. A segunda versão da história diz que foi nesse momento que ela pegou o script que estava na mesa de centro e leu. Então a segunda versão dos fatos diz que de fato ela pegou o roteiro que estava endereçado a Winona Ryder, mas o diretor já queria trabalhar com ela para começo de conversa. O que o Harvey Weinstein, que também assinava a produção, declarou sobre essa confusão foi, abre aspas, o roteiro nunca foi enviado para Winona como uma oferta, mas ela queria sim fazer o papel, e inclusive Gwen havia recomendado ela para ele. Mesmo achando Winona ótima, eu estava focado em ter Gwen, e disse que não faria o filme sem ela. No final, o filme foi um sucesso e garantiu a Gwen Paltrow o Oscar de melhor atriz.
que o Harvey tanto queria. Repetindo, tem um vídeo aqui sobre toda essa treta. Depois disso, ela continuou trabalhando nos filmes da Miramax até deixar a produtora em 2005. E temos fofocas sobre a saída dela de lá também. Por quê? Porque quando as filmagens do filme A Prova, seu último pela produtora, estavam chegando ao fim, a Gwen teria convocado uma reunião com o Harvey Weinstein e solicitou a presença de uma produtora durante o encontro. O livro relata que, na época, essa produtora achou que a Gwen queria ter ela no encontro como uma mediadora, porque a Gwen costumava brigar muito com o Harvey Weinstein. Agora, olhando pra trás, essa mulher diz que provavelmente a Gwen queria ela ali como segurança, pra ter certeza que o Harvey Weinstein não ia tentar alguma coisa contra ela. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui só sobre o Harvey Weinstein e sobre tudo que aconteceu no julgamento dele. Todas as histórias estão no Fefoverso, pode confiar. De toda forma, foi nessa reunião que a Gwen comunicou que estava esperando um filho do seu então marido, o Chris Martin, e que por causa da gestação ela pretendia se afastar do show business. Outras fontes do livro afirmam que o verdadeiro motivo dela querer se afastar da Miramax não foi a gravidez, foi dinheiro. Segundo essa versão, a Gwen é muito vidrada em grana e estava insatisfeita com o que ganhava na produtora. Como os filmes da Miramax tinham um orçamento limite de 25 milhões de dólares, o pagamento dela tinha que ser compatível com isso. E ela queria mais. Então, bye bye Miramax. Eu acho que ela só queria se afastar do Harvey Weinstein mesmo, e com toda a razão do mundo. Bom, como a Miramax não podia pagar o que ela queria, a Gwen deu um jeito de achar algo mais rentável, e em 2008 fundou a Goop, uma marca de bem-estar que começou como um site de dicas de beleza e vida saudável. Mas assim, as dicas da Goop não são dicas qualquer. A Gwen Paltrow tem uns papos meio estranhos e ela vive sugerindo que as mulheres façam coisas que nenhum médico ou profissional da área recomenda. As dicas da Goop são bem fontes, vozes da cabeça da Gwen Paltrow. E um dos grandes plots da biografia é que, surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, os executivos da empresa não estão nem aí com a veracidade daquilo que eles indicam. A autora conta que a Gwen Paltrow teria aconselhado seus investidores a não se preocuparem com cancelamentos e polêmicas, porque a função da Goop era causar conversas e não apresentar respostas definitivas. Resumindo, eles queriam virar notícia mesmo. Para você ter ideia do tamanho da problemática, porque assim, as pessoas vão fazer o que a Gwen Paltrow vai indicar. É uma mulher famosa falando. Olha o que aconteceu em 2017. Naquele ano, a Goop fechou um acordo com a Condé Nast para o lançamento de uma revista impressa, que durou, simplesmente, 2 edições. O motivo é que os jornalistas faziam questão de que todo o conteúdo passasse por verificação de fatos. Gwen, a gente precisa de fontes que provem por que tal coisa é recomendada. E a Goop não apresentava fonte nenhuma para as indicações deles. Então não tinha como publicar aquilo. Fica o exercício aí pra você pensar quantas marcas de famosos existem só pra causar conversa. Não apresenta fatos, não apresenta argumentos, não tem fonte nenhuma. Com certeza tem muita marca nesse estilo Goop. A gente não tá aqui pra apresentar resposta, a gente quer instigar discussões. Então quanto mais pessoas falando da nossa marca, melhor. É um perigo. E é uma realidade. E lembra que eu te contei da relação Gwen Paltrow e Madonna anos atrás? Então, de acordo com o livro, hoje elas estão brigadas. A história conta que nos primeiros anos da carreira da Gwen, vazaram fotos íntimas dela com Brad Pitt. Na época, a Madonna ofereceu ajuda, dizendo que estava do seu lado porque sabia que essa indústria é muita coisa para alguém aguentar sozinha. E isso teria feito as duas loiras criarem uma linda amizade nos anos 90. O problema teria acontecido um tempo depois, no início dos anos 2010, quando a Gwen saiu de férias para uma ilha com seu então marido, o Chris Martin, e de repente a Madonna aparece no mesmo lugar, na mesma ilha. De acordo com o livro, a cantora teria convidado o casal para se juntar ao seu grupo de amigos, que estava jantando na mesa ao lado, e durante o jantar, a Gwen Paltrow teria ficado desconfortável com o jeito que a Madonna tratava as outras pessoas. Além de achar meio estranho ela aparecer lá justo quando ela também tá de férias. A Gwen Paltrow achou todo o rolê muito bizarro. Depois disso, elas cortaram laços. E pra finalizar, vamos falar de outra coisa que a Gwen Paltrow cortou laços: a atuação. Desde a saída dela da Miramax, a sua presença nas telonas foi diminuindo e diminuindo. O seu último trabalho como atriz foi em 2020, na série The Politician. Em 2023, ela até participou como narradora de American Horror Stories, mas nada além disso. Em entrevista ao Entertainment Tonight, naquele ano, ela disse que seria difícil retornar à atuação porque ela estava focada demais
demais na Goop, focada demais em ter ideias. Porém, alguma coisa mudou, e a loira está de volta às câmeras. No ano passado, ela foi flagrada gravando o filme Marty Raceman. E sendo mais específico, ela foi flagrada gravando uma cena de beijo com o Timothée Chalamet. Esse filme promete, viu? A produção tem estreia marcada pra esse ano e deve marcar a volta da Gwyneth Paltrow ao cinema. Mas, ainda de acordo com essa autora língua de chicote da biografia, esse retorno da Gwyneth Paltrow ao set de filmagem só aconteceu porque ela tá em baixa agora com o seu nome e com a Goop, e ela precisa dar um jeito de impulsionar sua marca de novo. Então ela vai usar o cinema como alavanca para levantar o resto dos negócios. Se é verdade ou não, não sabemos, mas é a teoria dessa autora que conversou com mais de 200 pessoas próximas ao universo Gwyneth Paltrow. Bom, essas são algumas revelações que a biografia da Gwyneth Paltrow nos trouxe. Qual dessas te deixou mais chocado? Você já sabia dessas curiosidades? Você acha que tudo isso é verdade? Pode ser que não seja. Uma biografia não autorizada quer dizer que não teve assinatura da Gwyneth Paltrow ali, não passou pelo teste dela. Uma ironia, né? Pensar que a Goop indica tanta coisa que também não tem muita referência. Agora isso foi feito sobre a Gwyneth Paltrow. Ai, ai, Hollywood. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fifoverso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha?